Se os aparelhos estiverem incomodando, que agora com um grupo pequeno, né? Opa, ouvi a voz da consciência, vocês ouviram? Se os aparelhos estiverem incomodando, vocês nos avisem, tá bom? Nós ainda estamos aprendendo a lidar com os ares condicionados. Irmãos, nosso encontro nessas quartas-feiras tem como... Significa isso, que a gente fala as coisas na igreja, eu acho que todo mundo sabe. Há uma parte da Bíblia que fala que haverá um reino milenar de Cristo. E as correntes teológicas se dividem. Uns acham que esse reino acontecerá no final da história, outros acham que ele acontecerá após o primeiro final da história, depois da primeira volta de Cristo, ou da volta de Cristo. E há aqueles que dizem que ele já está acontecendo na história. Hoje nós vamos ver a continuidade do sistema amilenista, que propõe uma visão de que o reino milenar de Cristo já acontece. Então, de que maneira os amilenistas chegam a essa conclusão a partir da Bíblia? E o que essa conclusão produz em termos de resultados práticos? Porque a gente tem que entender o seguinte: tudo que a Bíblia ensina tem um propósito. A Bíblia não vai dizer, haverá um final dos tempos, uma grande tribulação, só para nos encher de curiosidade ou colocar medo. Então, assim, a nossa perspectiva, é importante que você incuta isso no seu coração. A Bíblia não é um livro para satisfazer curiosidades, mas para esclarecer nossa mente sobre o modo como nós vivemos. Então, escatologia, como a gente chama o estudo das últimas coisas, escatos, as últimas coisas, o estudo do escatom, da escatologia, ele não deve ser aproveitado pelo viés da curiosidade, como é comum. O Senhor sempre colocou perspectiva escatológica na Bíblia como uma maneira da gente se preparar, de estarmos conscientes de que a história que Deus... Nós cremos que o Senhor da história... Tem um professor de história aqui, né? É você mesmo, Luiz. Que a história, ela não é aleatória. Ela não segue o sabor dos acontecimentos do acaso. Nós cremos que Deus, soberanamente, dirige a história progredindo para um fim. A história, ela é progressiva, ela tende a um fim, planejado por Deus. É assim que o cristão entende a história. Deus como Senhor da história. Da história pessoal, do homem em si como agente pessoal, e da história da humanidade como um todo. Você pode ter algumas teorias sobre a história nesse meio de caminho. Alguns vão dizer assim, não, a história não é tão progressiva, ela é meio cíclica. Coisas acontecem e reacontecem, de novo, parecidas. Eu também creio que ela seja cíclica, mas nunca assim, nunca um ciclo fechado, vai e volta. Sempre uma espiral ascendente, indo para um fim. Ou seja, pode ser que aqui tenha acontecido uma guerra muito semelhante aqui. Mas essa guerra não me levou, estou falando guerra assim, como um evento histórico. Esta guerra, ela não me deixou no mesmo ponto que essa. Ela me levou a um outro patamar. Ou a sua vida. Você pode ter coisas cíclicas. Eu já tive. Na vida de trabalho, já comecei a trabalhar com uma coisa, chegou uma hora que eu perdi aquele emprego. Comecei um novo ciclo. Muito parecido. Alguém pode dizer, a história é cíclica, dá voltas assim? Não. O primeiro emprego que eu perdi me levou a um novo patamar. O segundo me levou a um outro ainda maior. Então a história pode ter repetições, mas nunca exatas. Exatamente a mesma. Ela sempre está progredindo. Então esse gráfico, mesmo que você considere que ele tenha ciclos,
A história progride para um fim. Abra sua Bíblia aí, só para ilustrar isto. Só para ilustrar isto. Jeremias, profeta Jeremias. Não, melhor, desculpa. Jeremias 11, 25 seria interessante, mas vamos ver. Jó, famoso Jó, cuja história tão aparentemente desastrosa do ponto de vista humano, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, perdeu a saúde. Alguém poderia dizer que é a história de Jó, uma história desastrosa, uma história sem sentido, um homem bom, um homem decente, que perde tudo. Isso parece ser uma história sem sentido. Foi o acaso que destruiu Jó? Você pode pensar assim, mas olha como é que Deus pensa a história de Jó. E como que Deus leva Jó a amadurecer a partir da sua própria história. O livro de Jó, lá no Velho Testamento, antes dos Salmos, capítulo 42. Como é que Jó entende os acontecimentos da vida dele? Isso que é importante, tá? Talvez você precise entender melhor os acontecimentos da sua vida. Capítulo 42, verso de número 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó diz o seguinte: tudo que me aconteceu era fruto de um plano. A perspectiva bíblica é de que nada acontece por acaso. Deus é o Senhor da história. Então a escatologia, o que é a escatologia se não... Gente, não tem um lápis aqui que está perfeitinho, né? A escatologia é quando Deus me diz o seguinte: olha, lá na frente da história, no período, as últimas coisas, escatom, como eu estou chamando, as últimas coisas acontecerão assim, ainda que ele não dê detalhes absolutos. Oh, obrigado. Posso testar qualquer um desses aqui? Daniel, a escatologia diz que aquele que ajuda o pastor a escrever na lousa vai para o céu. Ainda que ele não dê detalhes, ele te prepara. Vamos ver se está bom, Daniel. Está melhor. Não está 100%, mas está melhor. O Senhor te dá elementos para você chegar lá mais inteiro, mais preparado. Então, irmãos, eu estou fazendo esse preâmbulo para lhes incentivar a não ler a Bíblia como um livro de curiosidades, especialmente a escatologia. Você não erre pensando que Deus fala sobre as bestas do Apocalipse à toa, que Deus só está contando uma história para você entender como que as coisas são diferentes. Deus quer preparar você. Então, nosso tema geral desses encontros é o pensar escatológico. Deus sempre trabalhou com esse modo de pensamento, desde lá do Jardim do Éden. Quando a mulher tomou o fruto, ela pecou, e ela percebeu, e tanto ela quanto Adão perceberam que estavam longe de Deus. E Deus chega para Eva e fala: vamos corrigir isto. Você vai dar à luz a um filho e ele pisará a cabeça da serpente. E desde então, a humanidade que crê na palavra de Deus, ela vive escatologicamente, porque Deus sempre faz promessas. Então você vai ver Eva no capítulo 4 de Gênesis dando à luz ao primeiro filho. E ela tanto tinha um pensar escatológico que ela fala: dei à luz a um varão com a ajuda do Senhor. Ela fala: nasceu o meu Salvador, entre aspas. Era a expressão, era a expectativa dela. Por isso que as mulheres estéreis no Velho Testamento
Elas ansiavam tanto por ter filhos, porque elas sabiam que a promessa viria de alguém que havia de nascer de mulher. É um pensar escatológico. Aí você vai ver Deus mandando profetas, Deus falando com Abraão: vai que eu vou te dar uma terra para você descansar. Sempre um ritmo escatológico, sempre pensando na promessa que vem. O Messias. E quando Jesus Cristo vem, morre por nós, ele fala: eu já consegui tudo, mas eu vou voltar. Então, mais uma vez, Deus renova a esperança escatológica da igreja. Essa expectativa escatológica da cidade de Deus, só para lembrar o Agostinho, essa cidade de Deus, essa perspectiva escatológica prepara você para a história que Deus tem para a sua vida. Então, assim, escatologia é uma bênção, porque escatologia me faz confiar e me preparar para as promessas do Senhor. Mas veja, escatologia não tem só as promessas positivas sendo recordadas. Tem os alertas de Deus sobre a tribulação, a perseguição, o falso ensino, que caracterizarão os últimos dias. Tá bom, gente? Olha lá, casal querido, apresenta aí nosso visitante. Apresenta para todo mundo, não para mim, eu já conheço. É. Você está vendo a irmã Graça está com o sorriso, olha, daqui assim. Rafael, meu filho. Seja bem-vindo, Rafa. Que Deus abençoe, viu? Eu quero falar do jovem aqui que ele é estudioso, ele gosta de ler os clássicos, né? Dei um presente singelo para ele. Já conseguiu ler? Dei um presente para ele que é Agostinho. Já que você gosta de ler os clássicos, dê Agostinho para você ler, tá? Acho que você vai gostar do Agostinho, tá bom? Irmãos, nós estamos na época da Páscoa. Nós queremos sempre nas liturgias lembrar disso. Eu quero convidar você a daqui a pouquinho cantar o hino Rude Cruz. Vou pedir para quem está lá em cima preparar a projeção. É o 266. Mas antes disso, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por estarmos juntos. Vamos agradecer a Deus pela palavra que podemos abrir e estudar. Eu vou pedir ao seminarista Luiz para nos dirigir a Deus essa palavra de oração. Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos juntos nesta noite. O Senhor nos trouxe em segurança. O Senhor permite que estejamos juntos para estudar a Tua palavra, para nos edificarmos com ela, para desfrutarmos da comunhão um com o outro, para sermos, ó Deus, transformados, para que o nosso coração seja fortalecido. Tantas coisas mais que somente o Teu Espírito Santo pode fazer por nós. Nós lhe agradecemos, ó Deus, por tantos cuidados, por tanto amor, por tanto carinho que o Senhor tem por nós. Sim, sim. Ajuda-nos nesta noite a compreender a Tua palavra. Dá-nos uma compreensão prática do que entender a doutrina das últimas coisas, do escatol. Nos ajude, ó Deus, a sermos filhos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Amém. A isso te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para cantar? Veja se tem um hinário aí. 266. Come
triunfo meu gozo será, pois um dia no lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Amém. Podem sentar-se. Estou feliz em lhe ver. Vão ver uma família lá atrás. Gostoso ver vocês. Depois a gente dá um abraço bem apertado, tá? Apertado mesmo. Tá bom? Irmãos, nós vamos falar sobre a visão amilenista. Nós já começamos explicando um pouquinho sobre esta visão escatológica. Quando eu acho que o nome já disse para vocês, talvez não fosse o mais adequado. J. Adams diz que talvez deveríamos considerar a visão milenista realizada. O milênio já está se realizando. Porque o nome amilenista sugere que parece que a gente não crê no milênio. E não é verdade. Nós cremos numa perspectiva diferente. Só para colocar em sintonia aqueles que não estão familiarizados com o assunto, são 3 visões. A primeira que nós vimos é o pós-milenismo. O que diz o pós-milenismo? Por que chama pós-milenismo? Porque crê que Jesus, veio Jesus e que ele vai voltar depois de um período de 1000 anos. O que é esse período de 1000 anos? De paz e justiça na terra. Como é que eles creem nisso? Eles creem que a terra, que o mundo vai melhorando, 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 o progresso vai chegando, 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 até chegar no ápice do progresso. Quando chegar no ápice, 1000 anos de paz. Depois desses 1000 anos, Jesus volta. Então eles são pós a segunda vinda de Jesus, é depois do milênio. Os pré-milenistas creem também que Jesus vai voltar. Só que Jesus volta antes do milênio. É depois da volta de Jesus que começa os 1000 anos de paz e justiça. Paz e justiça sobre a terra. É Jesus, Jesus governando na terra por 1000 anos, estabelecendo o seu reino de paz e justiça. Por que eles são chamados de pré-milenistas? Porque Jesus vem antes, pré-milênio. Então essas são as 2 visões que já estudamos. Hoje nós vamos continuar vendo o amilenismo. E como é que o amilenismo vê o milênio? Então está aqui. Jesus veio, a primeira vinda, que a gente chama aqui a vinda como servo sofredor, coroa de espinhos. E tem uma segunda vinda de Jesus, rei. Onde é que está o milênio para o amilenista? Para o amilenista o milênio começou aqui, quando Jesus morreu na cruz, naqueles eventos, morte, ressurreição, a ascensão de Jesus. Nesses eventos, Jesus inaugura o milênio na visão amilenista. Então estaríamos vivendo, para o amilenista, o milênio. Tudo bem até aí? Como é que o amilenista justifica a sua posição? Vamos ver os textos bíblicos para isso. Então a primeira coisa, nós já vimos, o amilenista diz o seguinte: a posição do amilenista, ela é baseada aqui no fato de eles entenderem que Jesus já governa no trono. Abra lá em Atos dos Apóstolos. Irmãos, se tiverem dúvidas, pode perguntar. Se eu não souber responder, tem seminarista aqui, né? Seminarista sabe tudo. Tá certo, Luiz? Obrigado por vir, então, para me salvar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Para o amilenista, estas expressões, assim como algumas outras, depois nós vamos ver uma segunda em Mateus, apontam para o assumir de Jesus o reino. Atos 2, versículo de número 32 a 36. Alguém pode ler?
A este Jesus Deus ressuscitou, porque todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Até o 36. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, e a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Assim, o amilenista vai dizer, olha, quando a Bíblia descreve que na ascensão Jesus assentou-se à destra de Deus, esta é uma maneira de entronizar Jesus, dele assumir o governo de todas as coisas. Por isso diz que ele foi feito Senhor de todas as coisas. Abra agora lá em Mateus, capítulo 28. O próprio Jesus falando agora. Mateus 28, verso de número 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ok? Então veja só, o próprio Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o amilenista, eu estou falando assim, o amilenista pensa isso porque os outros pensam diferente. Já apresentei os outros, tá? Estou querendo respeitar os demais. Não é porque eu sou amilenista, é que eu conheço mais essa posição. Então o amilenista vai falar, Jesus já assumiu o reinado. Nós já estamos com Cristo, o Rei, governando todas as coisas, só que o seu reino não é visível. O seu reino ainda é um reino espiritual. O pré-milenista, por exemplo, diz, não, o milênio é um milênio histórico, por isso chamam-se de pré-milenistas históricos. Jesus governa sentado no trono de Jerusalém. É uma perspectiva diferente. Os pós-milenistas creem no reino espiritual, só que depois que nós humanos melhorarmos, o amilenista diz o seguinte, não, nós não vamos melhorar, nós vamos ter melhora e piora ao mesmo tempo. Nós vamos ter a igreja sendo preparada até o final do milênio. Então a igreja, o bem, né, vamos dizer assim, ligado à igreja de Cristo, ele aumenta até o final do milênio. E o mal também. O mal, a impiedade também. Nós entendemos o seguinte, Deus está preparando sua igreja para ela ser cada vez uma igreja mais forte, mas ao mesmo tempo a impiedade cresce. Abra em Apocalipse 22, só para ilustrar. Apocalipse 22. Alguém lê aí para a gente, versos 11, verso 11 e 12, vai, para ler um pensamento completo. Outra pessoa, irmãos. O imundo, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, na perspectiva amilenista, irão conviver justos e ímpios na prática da justiça e da impiedade, até que Cristo volte. Aí você vai ver o eis que vem sem demora. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Então tá bom. Irmãos, vamos falar um pouquinho mais sobre a visão amilenista de reino.
Para um amilenista, então, qual deveria ser a posição da igreja? De que jeito a igreja deve agir nesse mundo? Porque o importante de uma visão escatológica não é saber o que ela pensa, é saber o que ela pensa para que eu possa agir nesse mundo. Então nós entendemos o seguinte: a visão amilenista, ela vai dizer que é necessário que a igreja lute pelo bem. Porque se é necessário que o justo continue na prática da justiça, é necessário que a igreja lute pelo que é bom. Ainda que ela tenha que ver muitas aflições acontecendo no mundo. Nós não podemos desistir. Sabendo que a luta da igreja, ela não é inglória, ou seja, uma luta que vai resultar em nada. Porque às vezes o crente fala assim: estou cansado de fazer o que é bom. Conhece alguém que já reclamou? Estou cansado. Eu faço tudo que é bom e só levo na cabeça. Já viu crente falando isso alguma vez? Vocês conhecem alguém? Nossa, tudo que eu faço bem, me pagam com mal. Cansei. Pode ser assim. A perspectiva da volta de Cristo deveria nos estimular a lutar contra todo o mal. Aquilo que está à nossa mão para fazer, devemos fazer. Mas nós temos que preparar para tempos difíceis. O amilenista é alguém que deve estar preparado para tempos difíceis. Abra aí 1 Timóteo 3. E aí nós vamos ver uma expressão muito comum no modo amilenista de pensar. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. E depois 2 Timóteo 3. 1 Timóteo 4, verso 1. Nos últimos dias, expressamente, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Então, olha, nós vamos chamar esse período aqui, últimos dias ou últimos tempos. Os apóstolos, eles se viam nesses dias. Veja como é que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, faz o seu serviço, mas não se esqueça, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. 2 Timóteo 3, verso 1 também. Olha como é que Paulo fala: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ainda não. É uma tribulação, lógico, tempos difíceis, mas a grande tribulação, o amilenista diz que é um evento que vai acontecer mais perto do fim. Vamos chegar lá. Então o amilenista, ele entende que Cristo governa, mas mesmo que Cristo governe, o pecado ainda está no mundo, porque o mundo ainda jaz na malignidade do pecado. Gente, eu estou precisando falar alto. Vocês que estão no som, aumente só um pouquinho o microfone aqui, porque eu estou tentando vencer a máquina do ar-condicionado. Está barulhento, né? Acho que é porque está ventilando só. Dá para aumentar o som? Estão me ouvindo? Vou ver se eu consigo falar mais moderado agora. Eu queria que você percebesse o seguinte: ainda não é a grande tribulação, mas é tempo difícil. Não há tempo fácil para nós. O amilenista, aí como o Huckman, foi o Huckman que usou essa expressão. O Huckman e o Hendrickson. Ele diz que nós já vivemos num período em que o reino já existe, mas ainda não é completo. Imagina só o seguinte: você caiu num poço de lama. Pluf.
está com lama até o último fio de cabelo. Tem lama dentro do olho. Aí alguém vai e te tira do poço de lama. Ele te colocou num estado novo, não colocou? Você não está liberto do poço de lama? Agora, o que a pessoa tem que fazer para te livrar totalmente? Então ele te tirou da lama, agora vai tirar a lama de você. É como, eu vou usar essa ilustração. Para o amilenista, o reino já aconteceu. O que está acontecendo agora é a limpeza do reino. É um processo continuado de vitória. Daí a expressão lá de 1 Coríntios, o último inimigo a ser vencido é a morte. Os processos do pecado ainda estão muito presentes no reino nosso, que ainda está contaminado. Tudo bem até aí? Vocês estão aceitando tudo muito assim, né? Tem o meu amigo ali pré-milenista que está coçando a língua. Pode falar. Abre o seu coração. Leia aí o versículo, meu irmão. É 2 Tessalonicenses. Certo. É do 2 ao 4. Perfeito. Ó, irmãos, rogai-nos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, Certo. pela nossa reunião do feito, que não promoveis facilmente proposta de ninguém, nem vos preocupeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, e que se chama Deus ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus, o pleito de Deus, querendo parecer Deus. Então, na visão assim pré-milenista, nós vemos que antes de Jesus voltar para o mundo, acontecerá uma apostasia dentro da igreja. Que esse homem do pecado, filho da perdição, seria o anticristo. Certo. Que até eu estava comentando com minha noiva e com minha sogra, que hoje... A sogra concordou? Que Hugo Chaves morreu. Certo. E quando a gente estuda as profecias bíblicas, nós vemos na Bíblia que está acontecendo no mundo, que todas as ditaduras do mundo estão caindo. Por quê? Queira Porque Deus. Deus está preparando o mundo para a volta de Jesus, e que antes de Jesus vir, haverá, baseado em Daniel, um líder mundial. Certo. Esse filho da perdição, que irá querer parecer Deus. E nós vemos que esse templo, que é o templo de Jerusalém, será construído. O anticristo mandará construir. Estou vendo o que está acontecendo no mundo, com as ditaduras no Oriente Médio, todos os países do Oriente Médio caindo. Quer ver? Eu não quero fazer tete a tete divisão. Estou tentando explicar cada um. Um milenista pensa que isso vai acontecer mesmo. Exatamente igual. Só que aqui, ó. Quando é que vai surgir esta figura que vai se colocar sobre tentar impor à igreja a apostasia? Na grande tribulação. Antes da volta do Senhor. Então a milenista lê isso aqui e vai dizer, vai acontecer. Haverá um tempo. Aí Paulo escreve, não pense que é agora, ainda está por vir. Porque Paulo percebe que a apostasia será muito maior. É o que eu estou dizendo. Nos últimos dias haverá apostasia e ela vai crescente. Agora mais para frente aí mesmo. Nessa carta aí. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. É isso aqui, ó. Já opera. Mas vai operar de uma forma maior ainda. Olha o que diz. Já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É uma operação limitada. Lá na frente vai ser uma armação. Só para lembrar do programa do seriado, né? Vai ser uma armação ilimitada. Deixa eu te falar. Nós cremos na verdade, nós, a milenista, cremos que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Veja, a igreja em si
ela não detém a iniquidade. É a obra de contingência do Espírito Santo, de conter a maldade do homem. Como retirar o Espírito Santo se ele é onipresente? Por que se retirar o Espírito Não, Santo? veja, mas olha só, abra aí Romanos 1. Romanos 1. Só para você ter... Vamos ter 2 textos para você. Romanos 1. Eu gosto de debate. Eu tenho que me controlar. Você também gosta, né? Também tem que se controlar igual eu. Mas é gostoso, não é? Fala a verdade. Não é rixa. A gente vai apresentar as posições. Vou apresentar, justificar a minha. Até falando que aí você chega a uma conclusão que dentro de nós a gente tem que ter as 3 visões. Um pouco de cada. Um pouco de cada. Embora você tenha que ter... Algumas convicções ficarão mais de uma que de outra. Tem que ter as 3 visões. É aquela historinha, né? Quando chegar lá no céu, os 3, um olha para o outro e fala, tá vendo? Eu estava certo. A gente tem que ter uma visão Os 3 vão chegar lá dizendo, eu estava certo. Olha só, verso de número 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Olha o que Deus está dizendo aqui. Nós vamos combinar com outro versículo lá de Gênesis. Que os homens tinham um coração duro, mas eles chegaram a um ponto tal de dureza de coração, que Deus os largou, os entregou a essa disposição de uma maneira tal, que eles foram de mal a pior. Hoje o Espírito Santo ainda coíbe esta impiedade. Ele não precisa ser retirado do mundo no sentido total. É só ele abrir mão de contingenciar. É só ele abrir mão de conter. Gênesis, capítulo 6. Abre aí, Gênesis 6. Aqui como a vontade do homem, né? Deus respeita a vontade do homem, porque ele seguiu Ah, é? uma hora que Deus... Quem é que endurece o coração de Faraó? Deus. Mas ali o endurecer no original dá sentido que Deus deixou ele fazer Certo. o coração Deus dele. deixou. E se Deus não quisesse? Agora, quem foi que moveu o coração de Ciro? Deus. Ué, se Deus move o coração de Ciro e endurece a Faraó, pergunto eu, Deus pode ou não pode tanto endurecer quanto amolecer? Não? Quem é que quebranta o meu coração? Sou eu? Não, então tanto endurecer quanto quebrantar. Segundo servir. Deus quando falou, você vai me servir, Deus fez uma... É igual o rei da Babilônia. Tá bom, já eu vou te mostrar. Vamos ler esse texto lá em Romanos depois. Mas lê aí, Gênesis 6, só para não perder o fio da meada. Gênesis 6. Achou aí? Olha só, verso 3. O que está acontecendo em Gênesis 6? Qual é a história por detrás? O homem está iníquo. Antes do dilúvio, o homem foi cometendo pecado. Deus diz, o coração do homem é terrível. Olha o verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Quem é que agia no homem para lhe dar sobrevida de 900? Quem? Olha o que diz, não agirá, pois este é carnal, os seus dias serão 120. Houve uma redução drástica da expectativa de vida. Só para mostrar assim, que Deus, pelo seu Espírito, não controla apenas a igreja. Deus coíbe o mal no mundo pelo Espírito. É o que a gente chama aqui de graça, a nossa teologia de graça comum. Deus dá para o ímpio filhos obedientes? Ou os filhos obedientes são só os dos crentes? Dá? Ou é só o do crente que é obediente? Casamento bom, só tem dentro da igreja ou tem casamento bom lá fora também? Hein? Lá fora. Ué, se lá fora tem casamento bom, então vamos ficar lá fora também? Quem é que dá o casamento bom lá fora? O sol nasce para justos e injustos. A chuva vem para justos e injustos. Não é texto bíblico? Deus mantém o mundo. Eu crio bem e mal. Então assim, aí nós vamos para aquele texto de Tessalonicenses. Eu crio o bem e o mal.
Criou a paz e a luz e as trevas. Mas aí Isaías, quando fala isso, é no sentido que o bem e o mal, no sentido da punição. Porque muitos usam Não, Deus lá tem paz e guerra. Não, punição. Se a pessoa, Deus pune também. Se o homem querer fazer o mal, Deus vai jogar o castigo sobre ele. Não, depois você vê Isaías 43:7, a paz e a guerra. Então, mas no sentido que eu estava estudando sobre Matthew Henry, ele fala isso. E no sentido da punição do erro. Ele está falando assim, que o mal, o Matthew Henry diz o seguinte, que o mal ali não é o mal moral, seria o mal circunstancial. Sobre o pecado de Deus. As coisas ruins que acontecem. Tá? Voltando lá para Tessalonicenses, está dizendo assim, até que seja retirado quem o detém. Então, no nosso entendimento, no entendimento amilenista, Deus, quando chegar próximo à grande tribulação, Ele faz com que o seu espírito permita o homem ímpio aumentar, crescer na sua impiedade. E aí vem o surgimento do falso mestre, da besta do Apocalipse, do homem da iniquidade, dos processos da maldade exacerbada. Tá? A gente vai chegar lá. Gente, eu sei que às vezes fica confuso, eu não quero que fique, que eu vou e volto. Então, tentando recuperar. Para o amilenista, o reino já acontece. Quem governa? Cristo. Cristo retirou o mal totalmente agora? Não. O que ele está fazendo? Um processo de limpeza. Como é que ele faz esse processo de limpeza? Onde é que ele está limpando? Pelo amor de Deus, alguém me mostra. Onde é que o Senhor está agindo para limpar? Na igreja, Efésios capítulo 5. Lá em Efésios 5, ele vai apresentar a si mesmo igreja santa, sem mancha, imaculada, sem defeito, sem mancha nem ruga. Então Cristo começa o processo de limpeza aqui, ó. Por isso a igreja melhora. Só que tem um detalhe. É um processo contínuo, sem quedas? Não. É um processo de acertos e erros nossos. Deus usa os nossos erros para nos ensinar. Você já aprendeu com algum erro seu? Já aprendeu, Elton? Eu estou tentando achar quais foram as vezes que eu aprendi com os acertos. Como a gente erra, como a gente consegue... Isso é da Márcia. Como a gente consegue, sabendo o que é certo, errar tantas vezes. E como Deus é capaz de fazer aquilo que fez com Jó, transformar o mal em bem na nossa vida. Como Deus nos ama, nos ensina, né, Sueli? Tem algum testemunho, Sueli, para contar? Como a gente erra e Deus tira a gente daquela situação e por aquilo nos conserta, nos transforma. Na nossa perspectiva, parece que a gente deu passos atrás. E na perspectiva de Deus, apesar de parecer para trás, é para frente. Fala, Elton. A gente, se for olhar bem os nossos dias hoje, você fala, mas como que está melhorando? A impressão que dá é que a coisa vai de mal a pior, cada dia piorando mais. É exatamente isso que você acabou de falar. Deus, para ele fazer essa limpeza, tem que muitas vezes piorar. Por exemplo, para limpar a minha casa, que não é fácil limpar, antes de limpar a gente tem que bagunçar, tirar os móveis do lugar. Aí a gente consegue limpar a sujeira que está lá embaixo. A história de tirar, de fazer a separação do joio do trigo. Peneirar, meu irmão. Olha, é uma boa ilustração. Antes de limpar a casa da gente, a gente tem que bagunçar, não é, Irani? Se a gente for limpar sem bagunçar, não limpa direito. Para tirar as sujeiras mais terríveis, você tem que afastar os móveis. Você chega na casa, as cadeiras estão em cima da mesa. Antigamente punha a cadeira em cima da mesa, né? Virava as cadeiras assim, põe tudo em cima da mesa. Agora não tem nem mais mesa, né, direito. Né? E aí você entrava aquela coisa assim, o que você está fazendo? Estou limpando.
Já entrou lá, Rafael? Tem uma limpeza, tudo assim que você não consegue nem pôr o pé na sala? Está limpando. Bagunçou para poder arrumar. Às vezes Deus faz isso com você. Comigo já fez várias vezes. Estou pedindo a Deus para parar de fazer, para ver se eu levo. Me ajuda a não ter mais bagunça. Mas irmãos, assim, na nossa perspectiva, assim, é só uma perspectiva bíblica. Como eu disse para vocês, dentro do presbiterianismo, nós respeitamos as 3 visões, encontramos bons teólogos em cada uma delas. Eu só quero justificar o que pensa aqui o amilenista. O amilenista chama esse período de últimos dias, mas esses últimos dias sob o governo de Cristo. Neste período, um período de limpeza, que vai ser limpeza até aqui, mas limpeza na igreja. Porque o mundo ainda jaz no maligno. Semana passada já falei para vocês sobre o aprisionamento de Satanás. Apocalipse 20, versos de 1 a 3. Vamos ler. Para o amilenista, é aqui na cruz, né? Lembra o texto de Colossenses? Aqui na cruz, o Senhor despoja todo o principado e potestade. Então o evangelho se espalha pelo mundo. Mas chegará um período em que haverá a soltura de Satanás. Este período corresponde ao que a gente já chamou de grande tribulação. Os arminianos defendem o quê? Não, os arminianos, a maioria que eu conheço é pré-milenista. Mas como eu não conheço todos os arminianos absolutamente, não sei se tem algum que defenda o amilenismo. Normalmente a teologia arminiana ela tem assumido uma postura mais pré-milenista, dispensacionalista em muitos casos. Eu não saberia definir totalmente. Apocalipse 20, alguém lê o verso de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então a interpretação amilenista desse texto é assim: na cruz ele é despojado, preso, fica a sua influência no mundo que jaz ainda no maligno por causa do pecado, principalmente por causa do ensino falso. 1000 anos acontecem, mas é necessário que ele seja solto por um breve tempo. E então começa aqui, na soltura de Satanás, começa aquilo que a gente leu em Tessalonicenses, para o amilenista, que é a operação do erro, que já está presente, mas vai se tornar forte, presente no mundo. Para o amilenista, onde está a igreja? Onde está a igreja nesse período? Para o amilenista, a igreja está aqui, ó, passando pela grande tribulação. Mas esta igreja já foi preparada. Essa é uma igreja preparada por Cristo ao longo da história para o quê? Para ficar firme. Então, a minha perspectiva milenista, é de que a igreja do final dos tempos será uma igreja maravilhosa. Só que ela vai sofrer muito. Na minha perspectiva, muito mais do que sofreu aqui, ó, a igreja primitiva. Que a igreja primitiva sofreu, hein? Vocês sabem a história, né? Sim. Aí, muito apostatarão da fé.
o amor de muitos se esfriará, haverá separação, viu, Helder? Essa igreja, se tiver joio, é um joico, não vai ter muito joio na igreja. Será uma igreja muito limpa, teologicamente comprometida com a palavra, uma igreja cheia de fé. A igreja primitiva sofreu muito, foi muito perseguida. Só para pensar na perseguição de Diocleciano, um dos imperadores romanos, o que inaugurou os jogos do Coliseu, né, jogando cristãos para serem comidos por leões. Ainda não chegou. A nossa esperança é que ele volte logo. Veja, eu estou dizendo que não chegou. Que não chegou. Não, para mim, os sinais de uma grande tribulação não estão presentes totalmente. Mas veja, eu não domino a história. Talvez o meu critério de grande tribulação não seja o de Deus. Mas só de pensar que nós estamos reunidos aqui, ninguém entrou para matar a gente, ninguém entrou para prender a gente, ninguém vai pôr uma tarja aqui, impedir a gente de pregar, pelo menos por enquanto. Só de pensar que nós temos essa liberdade, podemos transmitir pela internet, não estamos sendo caçados, me sugere que nós ainda não chegamos lá. Mas pode chegar. Há países em que as leis mudam da noite para o dia. Como é que a gente faz? A gente fica quieto? Não, lembra, o papel da igreja é lutar pelo bem. Nós temos que lutar com toda a força para impedir que o mal se alastre. Mas tem hora que a gente não vai ter forças. Quando você olha para o nosso Congresso Nacional, se aprovação de algumas leis, a lei que impede você de dizer o que você pensa se você é contra o homossexualismo, ou a lei que impede você de disciplinar seu filho segundo um padrão bíblico. Pode ter uma lei que, olha, o jogador de futebol, o goleiro do Botafogo, Jefferson, sabe o que aconteceu com o Jefferson domingo? O Jefferson foi jogar o clássico Botafogo e Flamengo. O Jefferson é um negro, ele tem um cabelo baixinho, então ele raspou todo o cabelo e fez um desenho, um peixe. Sabe o que a federação quer fazer? Puni-lo, porque é proibido usar um símbolo religioso num campo de futebol. Você sabe que num campo de futebol você não pode ter uma camisa escrito Jesus? Você pode ser punido. Sabiam disso? Na Copa das Confederações na África do Sul, jogador que comemorasse podia ser punido, advertido pela FIFA. A FIFA proíbe no campo de futebol qualquer manifestação religiosa, principalmente cristã. Hã? Em contradição, jogador de futebol na cadeia perante o tribunal, né? Mas aí é o outro lado da moeda. Eu só estou falando assim, como você tem regras nesse mundo que podem já ser manifestações de tempos difíceis como este. Nosso primeiro tem uma frase, Deus seja louvado. Até no Pinheiro está falando, né, que não pode. Mas tem no Congresso Nacional gente dizendo que não pode ter, que vai tirar. Não é só aqui, lá nos Estados Unidos também. Na minha escola, pela manhã deu aula, para escolas pequenas, também não pode ter nenhuma manifestação, Não pode ter. Antigamente os tribunais tinham crucifixo. Eu respeito, assim, a ideia deles é dizer assim, não, todas as religiões têm direito. Mas vem cá, você não pode usar uma camiseta que mostra que você crê? Tem alguma coisa que não está certa. Então, veja, eu acho que a nossa postura tem que ser, nenhuma religiosidade deve ter privilégios a outras. Então fulano sei lá, como é que fala?
muçulmano, o outro é budista, o outro é cristão. Eu acho que eles tinham que ter liberdade de manifestação da sua religiosidade. Para mim, a sociedade tem que ser assim. Agora, você dizer assim, não, ninguém pode ter manifestação religiosa, isso é perseguição religiosa. Ou não é, gente? Se você mudar isso, ninguém pode usar mais camisa de time. Não, no Brasil, se proibir usar camisa de time, vai haver uma revolução. Mas se proibir falar de Jesus, cala-te boca, como diria o Jô Soares. Era o Jô, né, que falava? Cala-te boca. Então, irmãos, assim, a visão amilenista, ela propõe principalmente o governo de Cristo sobre todas as coisas, em particular a igreja, e a igreja é espelho do reino. Então, olha só como no amilenismo tem que ser o nosso comportamento. A nossa postura como igreja de Cristo para o amilenista é que quando o mundo olhar para ela, quando o mundo olhar para a igreja, o mundo terá de ver o reino de Cristo. Daí que textos como: somos o bom perfume de Cristo, embaixadores de Cristo. Mas como é que ela faz isso? No poder pessoal dela? Não. Ela faz isso no poder do próprio Cristo que governa. E que mandou para ela quem? Nada mais, nada menos que o Espírito Santo. Por isso, além de morte, ressurreição e ascensão, nós incluímos aqui o descer do Espírito Santo. Então, ser um amilenista é pensar assim. Último texto de hoje, 1 Coríntios 15. Eu acho que vai ser o último texto. Eu só queria depois que você falasse sobre Isaías 65. Tá bom. 20. Tá bom. 1 Coríntios 15. Verso 20, vou ler. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vou esperar todo mundo abrir, tá bom? 1 Coríntios 15. Vocês acompanhar. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um só homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Presta atenção agora. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, que já ressuscitou, as primícias dos crentes que morreram e vão ser ressuscitados. Todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, essa é a ideia do amilenista. Que 1 Coríntios 15 está acontecendo aqui, ó, na volta de Jesus. Ele veio colocando os inimigos, convém que Ele reine, vem reinando. Aí os inimigos se levantam, e Ele continua destruindo os principados e potestades. E o último inimigo a ser destruído é a morte, quando Ele vai lançar a morte no lago de fogo, Apocalipse 20. Lago de fogo. Ele destrói a morte. Aqui vem o fim. Para nós, esse é o fim e o início da eternidade. Há alguns eventos que acontecem aqui na volta. Gente, eu não tenho tempo, mas eles são iguais para todas as visões. A diferença é quando é que acontece. Para nós vai acontecer toda a ressurreição dos mortos aqui, tanto ímpios, ressurreição dos mortos, tanto ímpios quanto justos. Eles ressuscitam, encontram com Jesus nos ares. Os crentes que estavam vivos são transformados, sobem, arrebatamento, encontram com Jesus nos ares, vão para as bodas do Cordeiro nos ares.
Enquanto isso, Cristo está preparando, pelo seu poder, a terra, fazendo a nova terra. Terminou de fazer a nova terra, com o sopro de sua boca destruiu todos os inimigos, mandou para o lago de fogo, desce com Jerusalém, com a igreja, para habitar a nova terra. Eu sei que eu resumi demais, muita coisa, mas não dá para a gente ficar nesse assunto o resto da vida, né, gente? Já deu para ter uma visão, não deu? Deu para ter uma visão milenista do que é? Fale, Sueli. Isaías 65, novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Diz assim: não haverá mais nela criança para viver outros dias, nem velho que não cuide dos seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Veja, há um recurso de linguagem na Bíblia e em toda a literatura, que o exagero é uma maneira de ser enfático. Por exemplo, quando você diz assim: nunca mais eu volto aqui. Você está usando uma linguagem exagerada para dizer: eu não pretendo voltar tão cedo. Mas pode ser que você volte. Quando ela diz assim: quem pecar só aos 100 anos será... Como é que é? Só aos 100 anos será amaldiçoado. Será amaldiçoado. É um recurso da maneira bíblica de se expressar, usando o exagero, para dizer: não haverá amaldiçoados. Quer ver um outro exemplo? Quando Jesus Cristo disse assim: quantas vezes se deve perdoar um irmão? Quem sabe? Quantas vezes se deve perdoar um irmão? 7 vezes? 70 vezes 7. Mas se é 70 vezes 7, então é só fazer a conta, né? Vamos fazer a conta. 70 vezes 7. 400? Não, 490, não é? Então é só contar. Quando chegar no 491, não preciso perdoar mais? É isso? Não, Jesus está usando um recurso exagerar para dizer: você tem que perdoar sempre. Não é certo isso, gente? É ilimitado, é só um recurso de linguagem. Então Isaías está falando do novo céu e nova terra. Ele fala isso. E, por exemplo, Isaías vai dizer assim: o lobo pastará com o cordeiro. O que ele está fazendo? Usando um recurso de linguagem para mostrar: olha como será pacífica a nova terra. Olha como haverá benignidade nesse mundo. Por exemplo, a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Só que isso tem limite, né? As águas cobrem o mar, mas tem limite. A terra se encherá do conhecimento de Deus, vai ter limite? Não, é um recurso para dizer: olha, haverá tanto conhecimento de Deus que é como... Então eu acredito que a melhor maneira de entender se sol 100 anos será amaldiçoado, porque não importa quando, né? Amaldiçoado é sempre amaldiçoado. A ideia é usar um recurso de linguagem para dizer nunca. Nunca. Tá certo? Irmãos, eu só quis apresentar as 3 figuras, ou as 3 posturas diante do fim. Para mim, o mais importante é que você não olhe para isso só como curiosidade, que você perceba que o ensino bíblico é claro nas 3 visões. Existe o mal, ele será condenado, a igreja precisa se santificar. Se a sua visão for pré-milenista, você sabe que a sua função como igreja é de se santificar. Aguarde o milênio, então, em santidade. Se a sua visão é pós-milenista, você sabe que você tem que trabalhar mais em prol da ciência, para o desenvolvimento da humanidade. Então, se é assim a sua convicção, faça segundo a sua convicção. Se é amilenista, lembre-se, pró-milenista é viver debaixo do governo de Cristo. Governo de Cristo sobre todas as esferas da sua vida. Então ponha tudo debaixo de Cristo. Nossa, tem até um PM ligando para mim.
Guilherme, pergunta para o pastor, se possível. Se para o amilenista nós ainda passaremos pela grande tribulação, como que o pré-milenista vê esse período de grande tribulação? Ou esse período de 1000 anos de Cristo sobre a terra será antes da grande tribulação? Responde aí, pré-milenista. A igreja não sofrerá a grande tribulação assim. Uns poucos serão deixados, aqui o pré-milenista. Uns poucos serão provados quando a igreja for arrebatada. Uns poucos serão provados ainda na sua fé. Mas a igreja em si, como um todo, ela será poupada na visão pré-milenista. Ela não passa pela grande tribulação. Não é isso? Assim, a verdadeira igreja. A verdadeira igreja. Falsa igreja. Entendeu? Então assim, Falsos crentes. Então a verdadeira igreja, como no filme Deixados para Trás, a verdadeira igreja some nos ares e a grande tribulação fica presente na terra. Hã? Se é cômodo? Eu acho que nada é cômodo. Mas assim, é uma visão mais de escape. Você lembra que eu comentei? Essa é a minha percepção. Quero ser justo com eles. É a minha percepção. Que o pré-milenista, por exemplo, para o pré-milenista, este período histórico atual é um período que a igreja e o mundo não precisam de grandes desenvolvimentos. A igreja precisa se santificar, é a visão. Porque quando Cristo chegar, Ele conserta tudo. Cristo vem e instaura um reino, Ele conserta, usando a igreja, mas lá. Como vai ter tribulação, um período de tribulação, e a igreja não vai passar, ela escapa disso. Então assim, é uma visão com essa característica, mas de escape da relação com o mal. Quero indicar para vocês, eu já indiquei algumas literaturas, né? Indiquei este livro, A Bíblia e o Futuro, que é uma análise amilenista, mas ele propõe as 3 visões. É o Huckman. Esse daqui é interessante, é curtinho, Milênio. Ele traz a visão de cada um deles e os outros discutem a visão apresentada. Interessante. Agora achei um texto, eu não sabia que tinha, eu conversando com o meu professor, o Eber. Ele falou, eu escrevi um texto sobre isso, e ele tem um texto aqui, está livre na internet, você pode baixar gratuitamente, livremente, a posição escatológica como fator determinante do envolvimento político-social. Lembra que eu falei que dependendo da sua posição, é a maneira como você se envolve com o mundo? Ele está tratando disso. É um texto na internet, então põe lá, digita no Google, Escatológica Eber Campos, vai aparecer um link para esse texto, baixa o PDF, revista Fides Reformado. Você vai poder ler a posição desse teólogo. Ele é amilenista e ele tenta, eu acho que nós amilenistas puxamos a sardinha para o nosso lado. Acho que todo mundo puxa um pouco a sardinha para o seu lado. Então, se eu por um acaso não for arrebatado junto com a igreja, eu ainda teria como se fosse uma segunda chance. Olha, Guilherme, eu já vi 2 visões pré-milenistas sobre isso. Uma delas é que haverá chance, especialmente porque Deus ainda tem um plano para judeus nesse período. E uma outra visão diz, não, é uma tribulação para provar e acabar, sem chance. Majoritariamente, pelo que eu entendo de pré-milenismo, haverá alguma chance, algum padrão de conversão. Que é aqueles que estão aqui, conheciam a palavra, perceberam que sua vida não foi adequada, foram deixados para trás, e eles então produzem um tipo de fé baseado no que tinham ouvido. E esses tais ainda alcançam algumas pessoas. Aqui, ó. A conversão dos judeus aqui, ó, nesse período de intercalo, aqui, ó. Um pouco antes da grande tribulação começa a se converter a plenitude dos judeus. E no começo da grande tribulação ainda muitos judeus se convertendo. Não, para nós não tem mais chance. Ali é o ponto final. Não tem choro, nem vela. Tá? Tem choro, nem vela. Então, mais uma? Fala, Guilherme. Isso no pré-milenismo, é isso aí. No pré-milenismo. No amilenismo,
depois o arrebatamento é o fim. Já no fim. Aí não tem mais chance. Tá? No pós-milenismo, também. Pode falar. Não, deixar um versículo com essa pergunta, né? Pode falar. Haverá salvação na tribulação. Apocalipse 7, 9 ao 12. Depois dessas coisas, olhei e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostaram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação e graças, honra e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Uma visão premierista, acredito que sim haverá salvação. Não sei se o Guilherme conseguiu ouvir. O Guilherme está indicando para você, se você é pré-milenista, Apocalipse 7, verso de 9 ao 14, onde vem falando de um grupo de pessoas que vão glorificar a Deus, e o verso 14 diz: esses são os que vieram da grande tribulação. Teria então salvação para eles. Para nós é mais fácil a gente interpretar esse verso, porque para nós aqui, ó, a igreja vai estar aqui. Quem são esses? É os que vieram daqui. Para nós é mais direta essa interpretação. Entendeu? Para o amilenista, a interpretação desse texto é: vem vindo aqui, aí eles entram num período de grande tribulação, sofrem muito, por isso eles são festejados no céu, porque é uma igreja que seria teoricamente a mais perseguida. Eles chegam lá porque estavam vestidos, tiveram suas vestiduras branqueadas no sangue do Cordeiro. Aí depende da sua visão, depende de como você interpreta esses textos. Ok, irmãos? Rafa, muito obrigado por você vir. Desculpa se é um dia tão técnico, né? Às vezes falta um pouquinho de base lá atrás. Espero que dê para você entender. Nós queremos muito agradar você aqui, tá? Tá bom? Queremos muito agradar você aqui, que nós queremos que você volte. Pode falar. Tá. Haverá, veja, o Senhor Jesus Cristo, abre aí Mateus 24. O Senhor Jesus Cristo deixou claro para nós o seguinte: que um dos grandes perigos que nós corremos neste mundo é de sermos enganados. Veja, hoje se diz assim: existem verdades. Diz uma coisa: se isso aqui é verdadeiro, qual que é o contrário disso? Só pode ser o falso. Hoje nós vivemos num tempo em não, isso aqui é verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro. Duas coisas totalmente diferentes podem ser as duas verdadeiras? Não pode. A Bíblia, ela diz o seguinte, em geral: existe um Deus verdadeiro. Existe um único Deus. É assim que o cristianismo crê. Se existe um único Deus e os povos têm deuses, então existem deuses falsos. Como é que eu chego nesse Deus verdadeiro? Pelo ensino verdadeiro. Mas como é que eu me desvio do Deus verdadeiro? Seguindo o ensino falso. Então olha só o que Jesus diz aqui. Capítulo 24, um sermão famoso, o sermão profético. Não é isso? É o sermão em que ele fala sobre esse período. No verso de número 9. Então sereis atribulados, falando da grande tribulação, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, isso significa desviar-se, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Um ensino como se fosse Cristo, cristão, mas falso. Esse é o espírito do anticristo. O anticristo não é alguém que vem dizendo assim, não, Cristo não vale nada. O anticristo vem dizer, não, Cristo é maravilhoso, mas Cristo, olha o Cristo aqui. Ensina um Cristo falso, uma fé falsa. Então, o falso ensino já está presente. Só para corroborar essa afirmação minha, 1 João 2,18. Lê aí alguém. 1 João 2,18. Quem achar pode ler. Já é a última hora. Olha como é que ele trata. Já é a última hora. Continua. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Um dos sinais dos últimos tempos, dos últimos dias, aí ele chama de última hora, é a presença do ensino falso. Vem o anticristo, o chefe virá. O chefe virá. Mas muitos já estão por aí. Então o falso ensino é muito presente. É um evangelho deturpado. É um evangelho mentiroso. Gente, olha, uma das características do homem da iniquidade, da besta do Apocalipse, é o lobo disfarçar-se de cordeiro. Está lá em Apocalipse 13. Olha para ele, você vê cordeiro, mas por detrás, lobo. Ele ensina mentiras. Então, a grande luta é entre a verdade e a mentira. Entre Deus, que é verdade, e o diabo, o pai da mentira. Por isso ele inspira este mundo hoje com a mentira. Tá bom? Bom não tá, né? Tá ruim. Agora, só para uma questão, mas como eu vou saber o que é verdade? Como é que eu vou saber o que é a verdade? Hã? Não é o que o pastor Maurício diz. Vocês têm que ser maduros na sua fé. É uma fé cristã, é uma fé bíblica. Tem que olhar. Para isso que nós estamos aqui, para conversar, para apresentar nossos questionamentos, para crescermos. Pode um pastor ter a respeito de um determinado assunto um ponto de vista equivocado? É possível. O que você não pode é sentar aí sem nenhum interesse pelo livro. Então, quer se prevenir do erro? Vá para o livro, mas vá com o seguinte espírito: Senhor, ilumina o meu coração, para eu ler esse livro e ser guiado à verdade. A Bíblia promete uma coisa em João 16: e o Espírito Santo te guiará a toda a verdade. Verdade do livro. Teologia fora da Bíblia pode ser só especulação. Pode não, é especulação. Pode até chegar a alguma verdade, mas pelo viés da especulação. Quer fazer boa teologia, sadia, ter uma fé sadia? Seja bíblica. Tá bom? Isso é para todo mundo, tá? Fé do canal de televisão, que o pastor fala, você engole, ou mesmo dos cultos que o pastor fala, você não reflete biblicamente, nunca é boa. É bom ter uma fé madura e bíblica. Irmãos, que Deus abençoe. Luiz, obrigado também pela sua visita. Luiz vai fazer uma viagem agora lá para o outro lado da cidade, Campo Belo. Deus o abençoe muito, tá bom? Estaremos orando por você. Douglas, Renata, toda a família, que bom vê-los. Deus abençoe vocês também. Fica mais um pouquinho para a gente dar um abraço. Irmãos, semana que vem a gente parte para uma nova caminhada de estudos. Vamos deixar um pouquinho de lado
o pensar escatológico, vamos trabalhar com uma outra perspectiva. Gostei muito da participação de todos vocês, né, pontuando, falando, apresentando pontos de vista. Isso é muito sadio. A igreja precisa sempre disso. Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar? Pai, nós agradecemos porque nos deste tamanha liberdade a nossa fé para se desenvolver. E isso, Pai, é um privilégio. Como muitos são os privilégios que o Senhor nos deu, de poder conhecer o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não negligenciar esses privilégios. Ajuda-nos a não pecarmos contra Ti, negligenciando tão grande salvação. Dá-nos, Senhor, sabedoria, para sabermos escolher o melhor. E o melhor estar ao Teu lado, Senhor. A bênção do Senhor esteja com todos os irmãos. Que a graça e a misericórdia acompanhem cada um. E que todos sejam preparados para a volta do Senhor Jesus. Para o encontro e a reunião com Ele. Para a eternidade em Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Assentem-se só um pouco. Quero só dar alguns avisos.